Olá pessoal, estamos no artigo 3º da Lei 8666 de 93, Lei de Licitações. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Parágrafo 1º. É vedado aos agentes públicos. Inciso 1. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas, condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos parágrafos 5º a 12 deste artigo e no artigo 3º da Lei 8248 de 1991. Inciso 2. É vedado aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 3º da Lei 8248 de 1991. Parágrafo 2º. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços. Inciso 1. Revogável. Inciso 2. Produzidos no país. Então, é um primeiro critério de desempate, sendo preferencial, né? Os bens produzidos no país. Depois, 3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 4. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Inciso 5. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 3º. A licitação não será sigilosa, sendo público e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para, inciso 1, produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras e, inciso 2, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 6º. A margem de preferência de que trata o parágrafo 5º será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 anos, que levem em consideração, inciso 1, geração de emprego e renda, inciso 2, efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, inciso 3, desenvolvimento e inovação tecnológicas realizados no país, inciso 4, custo adicional de produtos e serviços, e inciso 5, em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. Parágrafo 7º. Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológicas realizados no país, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no parágrafo 5º. Parágrafo 8º. As normas de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se referem os parágrafos 5º e 7º, serão definidas pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Parágrafo 9º. As disposições contidas nos parágrafos 5º e 7º deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior. Inciso 1. A quantidade a ser adquirida ou contratada ou, inciso 2, ao
facultativo fixado com fundamento no artigo 7º do artigo 23 dessa lei, quando for o caso. Parágrafo 10. A margem de preferência que se refere ao parágrafo 5º poderá ser estendida total ou parcialmente aos bens e serviços originários dos Estados partes do Mercado Comum do Sul, Mercosul. Parágrafo 11. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova em favor do órgão ou entidade integrante da administração pública ou daquele por ela indicado a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em atos do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com um processo produtivo básico de que trata a Lei 10.176 de 2001. Parágrafo 13. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do exposto nos parágrafos 5º, 7º, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos destinado a cada uma delas. Parágrafo 14. As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Parágrafo 15. As preferências expostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação quando estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros. Certo, pessoal? Estamos juntos e até o próximo artigo.